Glórias a Deus. Quero saudar a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado, bendito e glorioso seja Deus, que nos permitiu mais uma vez estarmos na casa do Pai, louvando e bendizendo o seu santo nome. Nós não estamos aqui, irmãos, para assistir um culto. Nós estamos aqui para oferecer um culto a Deus. Então, nós estamos na casa do nosso Pai, nós temos liberdade na casa do nosso Pai. Não leve para a tua casa aquilo que você trouxe para deixar na casa de Deus. Não leve para a sua casa a enfermidade, a depressão, a tristeza, mas também não leve de volta para a sua casa o glória a Deus, o aleluia, a gratidão, o mover do Espírito Santo que está sobre a sua vida nessa noite. Deixa Deus trabalhar sobre a sua vida, amém? Deus colocou no meu coração uma palavra bem conhecida, irmãos. Se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. E que tudo que seja feito nesta casa seja para a honra e para a glória do santo nome do Senhor Jesus. Marcos 4, 35, irmãos. Diz assim: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou-se a encher-se d'água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorado, os discípulos disseram uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? E você pode se assentar no seu lugar, louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. Irmãos, quando a gente vai pegando uma certa idade, nós temos o hábito de às vezes conversar com os mais jovens, e a gente diz assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu faria diferente, eu faria de outro jeito, eu ia fazer isso, aquilo, aquele outro. Irmãos, nós somos o que nós somos hoje, pela experiência que nós temos na nossa vida. A irmã que ministrou ontem aqui, ela falou sobre o deserto. Deserto é uma escola na nossa vida. Assim como as tempestades também são uma escola na nossa vida. Se nós chegamos até aqui com a nossa história, com a nossa bagagem, com o aprendizado que nós temos, foi com aquilo que a gente veio lá de trás trazendo. Se nós tivéssemos a oportunidade de voltar no tempo, nós não faríamos diferente. Porque nós não temos consciência daquilo que teria acontecido. Nós não teríamos o amadurecimento que nós temos na nossa vida hoje. Nós temos que viver o hoje, irmãos. Nós temos que pegar toda essa bagagem e entender que esses desertos, essas tempestades, elas vêm para nos ensinar. Tudo que Deus permite na nossa vida, irmãos, Ele vem para nos ensinar. Nós não podemos sair de uma tempestade, nós não podemos sair de uma luta, de uma doença, de uma enfermidade, nós não podemos sair de um deserto espiritual e chegar da mesma forma. E não mudar, não ter diferença. Porque é esse o propósito que Deus traz para as nossas vidas. As tempestades, elas vêm para nos moldar. O deserto, ela vem para nos aproximar de Deus. Olha a passagem, olha o que Jesus faz. Olha que grandiosa essa palavra. E as tempestades, irmãos, nas nossas vidas, elas são inevitáveis. Não há como evitar que a tempestade venha, irmãos. Não há como evitar que chegue para nós um momento de luta.
Ah, irmã, mas eu estou na presença de Deus, eu vou ter luta, eu vou ter tempestade. Porque a luta veio para todos. A luta vem para todos nós, irmãos. Vem para quem tem dinheiro, vem para quem não tem, vem para quem tem isso, tem aquilo, vem para todos. Nós acabamos de sair de uma pandemia, irmãos, que nos mostrou grandes coisas. Grandes coisas nos mostrou. Afetou ao rico, afetou o pobre, afetou ao estudado, afetou ao analfabeto, afetou ao pastor, afetou aquele que não tinha religião alguma. Afetou, irmãos. Porque a tempestade vem para todos. A luta, o deserto vai chegar no momento da nossa vida. Mas é a posição que nós estamos nesse momento que vai fazer toda a diferença. É a posição que nós ocupamos, é a posição de luta que nós enfrentamos durante essa tempestade a que vai fazer a diferença no resultado final. Nós precisamos entender, irmãos, que as tempestades, elas também são imprevisíveis. Hoje, na minha casa está tudo bem. Amanhã eu não sei. Porque a morte pode bater hoje à noite na minha, na sua casa. Hoje, dentro do nosso lar, estão todos os membros da nossa família. Amanhã eu não sei. Hoje a minha saúde está em perfeitas condições. Amanhã eu não sei. A tempestade pode chegar. Hoje eu tenho trabalho, meu esposo tem trabalho, os da minha casa têm trabalho. Amanhã eu não sei, irmãos. O amanhã é inevitável, a tempestade é inevitável nas nossas vidas. E muitas das vezes, irmãos, essas tempestades nós não conseguimos administrar. Porque ela chega arrebentando tudo. Ela chega numa intensidade, irmãos, que às vezes a gente não consegue nem sequer entender o que está acontecendo. E olha essa palavra, irmãos. Olha esse contexto. Jesus Cristo prega durante todo o dia para uma grande multidão. Ele fala da palavra, ele anuncia seu reino, ele traz o seu evangelho aos corações, ele cura, ele liberta, grandes coisas ele opera. E quando chega no final daquele dia, ele diz para os seus discípulos: guarde essa palavra no seu coração, irmãos. Ele diz assim: vamos atravessar para o outro lado do mar. Eles entram num barco, Jesus está cansado. Ele deita no fundo do barco, ele pega uma almofada e ele descansa, ele dorme profundamente. E aquela tempestade imprevisível, aquela tempestade chega assolando o barco dos discípulos de Jesus com Jesus. A tempestade chegou, irmãos. A tempestade chegou. E ali dentro daquele barco, irmão, não tinha gente mais ou menos assim, tinha pescador experiente, tinha gente que sabia administrar, que sabia guiar o barco, mas a tempestade chega arrebentando tudo. E Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos então talvez fizeram tudo o que era possível para tentar administrar, mas a tempestade continua a abater no barco. Quando eles veem que não tem mais o que fazer, irmãos, olha essa palavra. Eles vão lá e acordam Jesus Cristo. E eles vão a dizer assim: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. Olha a pergunta que eles fazem. Olha a pergunta que eles vão fazer para Jesus Cristo, irmãos. Nós vamos morrer. O Senhor não se importa. Deus abençoe, irmão. Quantas vezes na tua vida, você com os olhos cheios de lágrimas, ou você de joelho dobrado, ou você caminhando na rua, se perguntou: Senhor Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? O Senhor não está vendo, Senhor, o que é que está acontecendo na minha vida? O Senhor não está vendo a tempestade que está assolando o meu barco? O Senhor não está vendo que eu vou morrer nessa tempestade, que eu não vou conseguir passar? Tempestade tem propósito, irmãos. Se Deus trouxe você aqui nessa noite é porque Ele tem propósito na tua vida. Quando nós estamos na desobediência,
todos nós somos falhos e pecadores, irmãos. E antes de nós apontar o dedo para o irmão, nós temos que orar por nós mesmos. Quando nós estamos na desobediência, a tempestade vem para colocar nós no rumo de novo. Quer um exemplo? Jonas. Jonas ouve a voz de Deus. Deus diz para ele: ei, meu filho, pega, vai para Nínive, prega para aquela cidade, anuncia a minha palavra, porque eu quero salvar aquele povo, porque se o povo tem que mudar de vida, porque não está certo, porque não está assim. O que Jonas faz, irmão? Jonas compra, escute isso, Jonas compra uma passagem para Tarsis, para totalmente ao contrário daquilo que Deus tinha mandado ele ir. Quantas das vezes, irmãos, nós compramos passagem para longe do propósito que Deus quer de nós? Quantas das vezes você que está sentado aí, reflete na tua cabeça, a palavra de Deus é semente que é lançada no nosso coração para que a gente venha olhar para a nossa vida, não para a vida do nosso irmão. Quantas das vezes, irmãos, eu comprei passagem e paguei caro para caminhar para longe do propósito que Deus tinha na minha vida? Oh, glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jonas entra naquele navio, ele vai para o porão. Ei, aprenda isso. Toda vez que você fugir do propósito de Deus na sua vida, você vai para porões, você vai para baixo, você vai para destruição, você vai para aquilo que não agrada a Deus. Vamos parar de fugir do propósito de Deus para a nossa vida. Ele vai parar no porão daquele navio, irmãos. Ele vai descendo, descendo, descendo cada vez mais. E quando ele está dentro daquele porão, ele dorme profundamente. Deus manda o que, irmãos? Uma tempestade que vai assolar aquele barco, vai assolar aquele navio. E todo mundo começa a se desesperar e diz: o que é que está acontecendo? O que é que isso? O que é que aquilo? E aí de repente o capitão do navio desce até o porão, encontra Jonas. Jonas está dormindo, sacode ele, acorda ele. Vão começar a lançar sorte disso, daquilo, pedir aos deuses deles daquele tempo para que dissesse o que é que estava de errado, o que é que estava acontecendo, o que é que tinha que ser consertado. Ei, sabe o que Jonas diz? Ei, o problema sou eu. O problema sou eu sou o problema, porque eu estou na desobediência daquilo que Deus mandou eu fazer. O problema não é o pastor que está pregando isso, aquilo, aquele outro. O problema não é a irmã que está olhando torto. O problema não é o marido que não está na direção. O problema não é o filho que não obedece. Ei, o problema está em mim, irmãos. Jonas diz: me lança no mar, porque se me lançar no mar, a tempestade vai acalmar. E eles fazem, irmãos. Eles lançam Jonas no mar, a tempestade se acalma. Quando eu não quero obedecer a palavra de Deus, irmãos, Deus vai mandar a tempestade, mas não é para matar. A tempestade vem na minha vida, vem na sua vida, quando nós estamos na desobediência da palavra de Deus. Não para nos matar, mas para nos levar exatamente para onde Deus quer que nós vá. A palavra diz que um grande peixe engoliu Jonas e foi vomitar lá na praia em Nínive, para fazer aquilo que Deus mandou sobre as nossas vidas, para obedecer a palavra. Se nós não olhar para a palavra de Deus, se nós for desobediente àquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, irmãos, nós vamos virar vômito de peixe, mas nós vamos ter que fazer aquilo que Deus colocou para nós fazer. Pode fugir para onde for, irmãos, mas nós vamos ter que voltar para o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Se por algum motivo um dia nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós faça, não espere que um grande peixe venha me engolir. Não espere que um grande peixe venha engolir a sua vida. Não espere virar vômito de peixe. Não espere descer nos porões mais imundos desta terra para obedecer a voz de Deus. O tempo é hoje, é agora, irmãos. É hoje. Só que os discípulos de Jesus naquele barco, louve a Deus com suas palmas, por favor.
eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, e talvez a forma com que eles perguntaram, mais tipo, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, nós estamos morrendo. A admiração que eles trazem na pergunta é porque eles estavam na obediência, irmãos. Eles estavam na obediência. Eles passaram o dia com Jesus, em comunhão com a igreja. Eles fizeram aquilo que Jesus mandava. Eles estavam na obediência. Com nós é a mesma coisa. Sabe por que às vezes a gente se espanta com aquilo que está acontecendo na nossa vida? Porque você diz assim, eu estou em comunhão com a igreja. Eu estou em comunhão com a casa de Deus. Eu estou em comunhão com Jesus Cristo. Eu estou tentando, irmãos, todos os dias a santificação, buscando todos os dias fazer melhor. Eu estou na presença de Deus. Eu estou no propósito que Deus colocou na minha vida. Por que, Senhor? Eu estou morrendo. Por que eu estou passando por essa tempestade? Veio o questionamento, irmãos. Veio o questionamento nas nossas vidas. Porque nós temos muitas das vezes urgência na solução. E não é no meu tempo, irmãos. É no tempo de Deus. Porque até para nos abençoar, irmãos, Deus nos prepara. Até para nos abençoar, amados irmãos, Deus nos prepara. Porque nós somos tão pequenos e tão falhos, irmãos, que se Deus não nos abençoar, nós recebemos as misericórdias de Deus, nós recebemos a bênção, mas não sabemos nem o que fazer com elas. Até para nos abençoar, irmãos, olha que Deus maravilhoso que nós servimos. Jesus não se atrasa, não. Talvez você esteja perguntando, por que isso está acontecendo? Por que Jesus não faz a obra? Por que Jesus não muda? Por que eu estou passando essa enfermidade? Jesus não se atrasa, irmãos. Marta manda chamar Jesus porque Lázaro está enfermo. Quando Jesus chega, já faz 4 dias que Lázaro morreu. Ao invés de glorificar, de adorar, quando recebeu Jesus ali na sua casa, na sua aldeia, onde ela estava, não, ela questiona. Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. Aquele é quem tu amas. Ela questiona, irmãos. Jesus chega no tempo certo, irmãos, porque Ele é o Deus que dá vida. Ele é quem restitui, irmãos. Pode estar morto há 4 dias. Pode estar cheirando mal, pode estar em estado de putrefação, aonde Jesus chega tem vida. Pode lá dentro da tua casa você achar que não tem mais jeito. Pode para a tua vida você achar que não tem mais solução. Que os teus sonhos morreram, que os teus poços foram entulhados, que os teus filhos vão morrer nas drogas, que a tua igreja que você está congregando não vai mais crescer, que Deus não vai mais levantar obreiros. Mas Deus, Jesus não chega atrasado, irmãos. Jesus chega no tempo certo. Aí Jesus vai repreender aquela tempestade. Vai cessar aquele vento. Aquele barco vai começar a caminhar tranquilo. Mas Ele vai nos questionar. E Ele vai dizer assim, por que você tem medo? Ao invés de fé. É essa palavra que Deus quer que você guarde no teu coração. Por que você tem medo ao invés de fé? Olha a grandiosidade disso, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer lá no primeiro versículo que nós lemos. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Sabe por que os discípulos acharam que ia morrer no meio da tempestade? Porque eles não ouviram a voz de Jesus. O que Jesus disse para eles? Vamos atravessar para o outro lado. Escute o que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus, irmãos, é um prego batido, virado, torcido. É uma flecha lançada, não volta atrás. A palavra de Deus lançada sobre a sua vida não morreu e não vai morrer. A palavra de Deus lançada sobre a minha vida não morreu e não vai morrer. Nós estamos passando a tempestade achando que vamos morrer, murmurando porque vamos morrer, porque esquecemos que Jesus Cristo disse, vamos para o outro lado. Vamos para outra margem. Vamos chegar do outro lado.
A palavra de Deus é incisiva para os nossos corações nessa noite. O teu barco não vai afundar no meio do mar. Porque quando Jesus te colocou dentro desse barco, Ele te fez uma promessa que você ia atravessar do outro lado. Quem esqueceu da promessa foi você no meio da tempestade. O processo, irmãos, entre entrar no barco até chegar do outro lado, tem tempestade, mas tem Jesus no barco, tem promessa, tem palavra lançada, palavra que não volta atrás, não é palavra de homem que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Coitado de quem ouvia a minha palavra, vinha aqui ouvir a minha palavra. Eu não tenho nada para oferecer, irmãos, mas aquilo que eu tenho eu entrego para vocês, que é o Jesus que eu sirvo, que é o Jesus que salva, que liberta, que restitui. É a promessa de Jesus. Guarde isso no seu coração. Sabe por que nós temos que ter fé? Porque a presença de Jesus está sobre as nossas vidas. Em todo o momento em que aquela tempestade está assolando o barco dos discípulos, Jesus estava lá. Em nenhum momento Jesus saiu daquele barco, em nenhum momento Jesus abandonou aquele barco. Jesus estava lá. O que nos carrega, irmãos, o que nos leva para aquilo que nós temos que fazer é a presença de Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus estará conosco todos os dias até a consumação desse século. Até a consumação da palavra de Deus. Ei, por que a gente sempre acha que está sozinho? Por que a gente sempre acha que está sozinho, irmãos? Por que a gente sempre acha que todos nos abandonaram? Jesus continua no barco. Jesus continua no barco, irmãos. Por que eu tenho que ter fé, amados irmãos, e não medo? Pelo poder que há em Jesus. Pelo poder que há no sangue de Jesus vertido naquela cruz. Eu te pergunto aqui, qual é a enfermidade que Jesus não possa curar? Eu te pergunto aqui, qual é o demônio lançado, levantado dos infernos para tentar, para perturbar a sua vida, para tirar você da presença de Jesus, que pode suportar o santo nome dele? Qual é? Eu pergunto aqui para você, qual é a força da natureza, pastor, que pode suportar ou deixar de obedecer ao poder de Jesus Cristo? Qual é a força da natureza? Qual é a enfermidade? Qual é o demônio que pode suportar o santo nome do Senhor Jesus? Se nem a morte pode aprisionar Jesus Cristo. Se nem a morte pode aprisionar Jesus Cristo, porque Ele foi pregado numa cruz, num madeiro lavrado, numa cruz que não era dele. Ele teve o seu sangue carmesim vertido naquela cruz, por amor de cada um de nós. E nós estamos aqui com medo. Com medo, irmãos. Com tanto medo que nós vivemos aprisionados numa ansiedade. Nós vivemos pensando no amanhã, com medo disso, com medo daquilo, com medo daquele outro. Jesus trouxe nós hoje aqui, irmãos, para que nós venhamos glorificar o santo nome dele hoje. Para que nós venhamos louvar o santo nome dele hoje. Para que nós venhamos entregar a nossa vida ao seu santo nome hoje. Para que nós venhamos, Senhor, ter uma mudança na nossa história hoje. Essa tempestade, irmãos, não veio para te matar. Não veio para te destruir. Essa tempestade veio para arrumar a tua casa. Essa tempestade que veio na minha vida, que veio na sua vida, ela não veio para nos destruir, não, irmãos. Ela veio para ajeitar aquilo que não está certo na presença de Deus. Ela veio na minha vida e na tua vida para nós se lembrar das promessas que Deus fez a cada um de nós.
Ela veio na minha vida e na sua vida para nós se lembrar, amados irmãos, do poder que Jesus Cristo tem. Do poder que Ele opera sobre as nossas vidas, amados irmãos. Essa tempestade, ela veio para nos levantar. Ela veio, amados irmãos, para que nós venhamos a chegar cada vez mais na presença de Deus. Para que nós venhamos cada vez mais, amados irmãos, deixar Deus trabalhar na nossa vida. Para que nós venhamos cada vez mais reconhecer, irmãos, que somos falhos e pecadores e que precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida. Todos os dias de manhã, irmãos, quando eu olho no espelho, eu enxergo a pessoa mais pecadora que eu conheço. Eu enxergo a pessoa mais carecedora do mover de Jesus Cristo e do poder que eu posso conhecer. Porque Jonas, amados irmãos, ele reconheceu que aquela tempestade que havia chegado na vida dele era por desobediência à palavra de Deus. Em contrapartida, irmãos, os discípulos questionaram Jesus Cristo porque eles estavam no caminho e a tempestade chegou do mesmo jeito. Mas chegou para fazer eles lembrarem da promessa de Jesus, da palavra de Jesus, do poder de Jesus, do mover de Jesus sobre as nossas vidas. Vamos passar tempestade sim, mas ei, Jesus está no barco. Guarde isso no seu coração. Jesus está no barco, Ele não nos abandonou. Ele não vai nos deixar. Ele estará conosco até os últimos dias. E nós estaremos com Ele nos céus, irmãos. Glórias a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos ter menos medo, irmãos, e mais fé. Vamos ter autoridade dentro da nossa casa, irmãos, para orar. E o inimigo que está lá dentro tentando destruir a minha família, o meu casamento, os meus filhos, os meus negócios, os meus projetos, venha cair por terra. Vamos ter autoridade, amados irmãos, para dizer para o nosso irmão: ei, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo restitui. Vamos ter autoridade debaixo do santo nome do Senhor Jesus, para impor a mão sobre as enfermidades e para que eles venham a ser curados. É esse Jesus que nós servimos, amados irmãos. É esse Jesus que nós servimos. É o Jesus que cura, irmãos, cura câncer, cura depressão. É o Jesus que liberta. É o Jesus que tira os nossos filhos da droga. É o Jesus que restaura casamentos. É o Jesus que muda a história. É o Jesus que levanta. É o Jesus que aviva a tua igreja. É um Jesus poderoso em obras. Poderoso, irmãos, para restituir-nos aquilo que foi nos arrancado pelas mãos de Satanás, lá no jardim, quando nós perdimos o direito, amados irmãos, da vida eterna. Ele bradou naquela cruz para que nós tivéssemos restituição, irmãos. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos, irmãos. Oh, aleluias. Se coloque de pé nessa noite, irmãos. Grande Deus, aleluias. Se coloque em pé nessa noite. A irmã vai orar. Deus vai trabalhar, vai usar ela como vaso, como sempre tem usado. Mas nessa noite nós vamos fazer uma oração particular. Se você tem um membro da tua família aí junto com você, abraça ele agora. Se você lá dentro da tua casa tem algo para ser resolvido, tem alguém, amados irmãos, que está na desobediência da palavra, ora por essa pessoa agora. Se você, amados irmãos, se existe alguém aqui com enfermidade, não importa qual seja, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade agora. Porque não é fulano ou beltrano, é Jesus Cristo que vai te tocar agora. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Se há alguém aqui que sentir no coração de orar por um irmão, irmãos, não leva para casa aquilo que Deus colocou no teu coração. Não leva para casa aquilo que Deus colocou no teu coração.
Não saia daqui sem fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Porque o que Ele mandou você fazer não é teu, é dele. E ai de nós se não fizermos o que Deus colocar no nosso coração. Vai orando, irmãos, vai entregando nas mãos de Deus. Vai colocando, irmãos, as lideranças das casas de orações, das igrejas que têm levado o teu evangelho na presença. Vai apresentando o Senhor. Vai apresentando ao Senhor. Vai apresentando ao Senhor. Ah, irmãs, está tudo em ordem lá em casa. Os filhos estão uma bênção, o casamento está uma bênção, a saúde está uma bênção. Está tudo perfeito, então glorifique. Então adore. Então diga que Deus é maravilhoso, que Jesus é pleno, que Deus cura, que Deus liberta. Conta para o teu irmão, anuncia aos 4 cantos que esse Jesus mudou a tua história. Não importa o que você está passando, não importa o que você está sentindo agora, não importa o tamanho da tristeza que você tem carregado no teu coração. Todo espírito de depressão, irmãos, vai cair por terra hoje. Você não está sozinho nesta terra, você está no barco, Jesus Cristo está contigo, Ele vai acalmar a tempestade, você vai chegar do outro lado. Mas ora por essa pessoa que está aqui com você. Ora por essa pessoa, ora por ela e ela vai orar para você. É uma corrente, irmãos. É uma corrente, irmãos. Deus de maravilhas, Deus de honra, Deus de glória. Tu é Deus sobre as nossas vidas. Tu é o Deus que sabe todas as coisas. Tu é o Deus que conhece, Pai. Tu é o Deus que tem autoridade neste altar. Tu é o Deus que restitui vidas aqui nesta noite, Pai. Tu é o Deus que vai, Senhor, acampar os teus anjos lá dentro da casa dos teus filhos. Tu é o Deus que está visitando aquela mãe que tem orado pelo seu filho, que não sabe, que chora, que clama, que pede que Jesus venha guardando, que Jesus venha libertando. Tu é o Deus, Senhor, que vai acalmar as tempestades. Tu é o Deus, Senhor, que nós louvamos, que nós glorificamos, que nós bendizemos. Tu é o Deus que restitui casamentos hoje. Tu é o Deus que restitui casamento hoje. A família é uma instituição de Cristo e nós repreendemos aqui toda e qualquer demônio que tenha se levantado contra qualquer família que esteja aqui hoje vai cair por terra, porque esta família foi formada para seguir e para louvar o teu santo nome. Esta família vai estar toda na tua casa louvando e bendizendo o teu santo nome. Deus de maravilhas, se há algo em nossas vidas, Pai, que precisa ser mudado, nós estamos aqui, Pai, de coração aberto, de coração rasgado, Senhor, porque nós queremos ser moldados pelas tuas mãos e pelo mover do teu Espírito Santo. Ei, se for preciso, Pai, quebra o vaso e faz de novo, quebra o vaso e faz de novo, quebra o vaso e faz de novo, mas que nós não saiamos desta casa de oração nesta noite da mesma forma que nós entramos. Oh Deus de maravilhas, vai fazendo a tua obra, Pai. Vai tocando em corações aqui, Senhor. A honra é tua, a glória é tua, tudo é para teu nome, tudo é para glorificar e bendizer a tua palavra, Pai. Tu é merecedor de toda a glória, de todo o aleluia, de todo o amém, de tudo aquilo que nós temos para entregar. Nós deixamos hoje no teu altar, Pai. Nós deixamos hoje no teu altar, Pai. Vai abençoando, Senhor, esta casa de oração, Pai. Vai abençoando, Senhor, as lideranças desta casa de oração, Pai. Vai, Senhor, meu Deus, trabalhando, Senhor. Vai levantando vidas, Pai. Aquele que outrora trazia no seu coração o desejo de estar na sua casa, Pai, trabalhando na tua obra, mas que por qualquer coisinha, que por qualquer motivo que seja, desistiu, Pai, guardou, engavetou os projetos, engavetou o desejo. Deus, tira hoje da gaveta, Pai. Tira hoje da gaveta, Pai. Tira hoje da gaveta, Pai, eu lhe peço. Eu lhe peço, Senhor, meu Deus. Vai restituindo, Pai. Vai restituindo, Pai. Vai restituindo, Pai. Vai abençoando, Senhor. Ah, Pai querido, Pai amado, Senhor, Tu tem total liberdade para agir no meio da Tua igreja. Oh, aleluia. Tu tem total liberdade, Senhor, para curar, para libertar. Toda obra contrária, Pai. Toda palavra lançada, toda macumbaria venha cair por terra, Senhor. Oh, aleluia, hoje é culto de libertação. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu santo nome, Pai. Oh, aleluia, vai trabalhando, Senhor.
Oh, Pai querido, Pai amado, vai abençoando, vai libertando, Pai. Faz com que nós saibamos, Senhor, que todos os dias da nossa vida o Senhor caminha conosco. Que nós possamos, Senhor, valorizar a Tua presença nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, valorizar a Tua presença nas nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, experimentar do mover do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, experimentar do mover do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, experimentar o Teu renovo. Ei, vai deixando Deus trabalhar. Que nós possamos, Senhor, experimentar o Teu renovo. Tem presença na casa, Pai. Tem liberdade, Senhor, tem liberdade, Senhor. Oh, aleluias. Deixa Deus tocar no teu coração. Senhor, vai ungindo as mãos dos teus filhos. Aqueles que estão aqui, Senhor, mas que deixaram alguém na sua casa, Pai. Unge as mãos dele agora, Pai, com brasas de fogo ardente. E quando ele chegar nas casas, Pai, que eles venham a impor as mãos sobre os enfermos e pelo poder do Teu santo nome, esta pessoa venha a ser curada. Oh Deus de maravilhas, nós Te glorificamos, Pai. Nós pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. E que o Senhor venha cada vez mais e mais falando aos nossos corações, Pai. A palavra não é do homem, Senhor, é Tua. Deus de maravilhas, faz a Tua obra por completo aqui nesta noite, Pai. Porque esta casa é uma casa que foi edificada para glorificar e para bendizer o Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, Senhor, certos da Tua resposta, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Peço perdão para os irmãos. Aquilo que eu não soube expressar, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao coração de cada um. Rogo a oração da igreja em favor da minha casa, da minha família, dos meus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Nenhuma promessa foi quebrada, irmão Anselmo. Nenhuma promessa foi quebrada sobre a tua casa. Nenhuma promessa foi quebrada sobre a tua casa. Oh, aleluia. Nenhuma promessa foi quebrada sobre a tua casa, irmão. Nenhuma promessa foi quebrada sobre a tua casa. Vai vir um por um. Vai vir um por um. Pode ficar tranquilo, continua de joelho dobrado orando, porque vai vir um por um. Não vai ficar ninguém. Pode até ser, pastor, que venha por dor, mas vai ficar por amor dentro da casa de Deus. Nenhuma promessa foi quebrada. Oh, papai querido, louve a Deus com suas palmas e engrandeça o nome do Senhor Jesus.